Alegria que eu apresento aos irmãos, pastor Leandro Klaus. Pastor Leandro, vem aqui por gentileza. Ele é lá da Igreja Batista Aliança, em Paulínia. Como é que chama lá? João Aranha, né? João Aranha, ali perto da Petrobras, né? Pro lado ali da Petrobras. E ele está aqui, está brilhantando a noite conosco hoje, a sua esposa, a Giovana. Giovana, cadê você, Giovana? Oi, Giovana. E tem 3 meninos, o Davi, o Jonatas e o Rafael, né? Tá tudo ali, né? Estão indo com as crianças, então tá bom. Olha, alegria ter os irmãos aqui conosco, viu, pastor? Que Deus o use poderosamente para falar aos nossos corações. Fique à vontade, Deus abençoe. Eu já perguntei para ele agora quanto tempo é que eu tenho. E ele me disse quanto tempo precisar. Então, amém, glória a Deus por isso. Se você veio aqui nesta noite, enfrentou esta chuva terrível, né? Terrível no sentido de forte, que poderia causar algum dano, graças a Deus não fez. É porque tenho certeza Deus há de falar ao seu coração nesta noite. Amém? Eu gostaria de orar com você, eu gostaria de agradecer ao pastor Marcílio, amigo, que fez o convite. Aliás, ele tem tentado já há algum tempo, coitado, mas eu tenho dado uma correria nele sem querer. As agendas não batiam e hoje a gente conseguiu acertar a nossa vinda. Eu fico feliz de conhecer os irmãos. Eu estive aqui várias vezes, mas não com a igreja. Estive aqui em outras ocasiões, em cultos festivos, e é bom estar aqui e conhecer a igreja conhecida e amada na nossa região. Vamos orar? Feche os olhos, curva a sua cabeça. Ó Deus bondoso, nós te agradecemos, Senhor, porque é um privilégio estar na tua casa reunido como igreja. É um privilégio te louvar, te engrandecer, e é um privilégio do qual nós não merecemos. Mas é a tua graça, teu amor, a tua bondade conosco que se manifesta nesta noite. Agradecemos, ó Deus, pelo Dia das Mães. Agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem nos agraciado com o carinho, a atenção, com o amor de mamães que servem ao Senhor. Aquelas que não servem também fizeram, Senhor, o seu trabalho da forma como podiam, e nós somos gratos por isso. Nós esperamos, ó Deus, que nesta noite o Senhor venha alcançar o coração de muitas mamães com o teu evangelho. E que elas possam encontrar o verdadeiro amor de Deus e se converterem a Cristo Jesus. Oramos pelas crianças mais uma vez, nós nos lembramos daquelas que estão enfermas e que nesta noite traz, ó Deus, aos mamães preocupação, ansiedade. Que o Senhor venha trazer a cura e abençoar a vida dessas mamães, que elas possam ver as suas filhas e filhos sendo curados e abençoados pelo teu poder e grande amor. Senhor, agora nosso olhar se volta para a tua palavra. Nós sabemos que ela é poderosa, não há nada que possa ser mais poderoso do que a tua palavra, Senhor. E é ela que nós queremos que se manifeste aqui neste lugar, nesta noite. Que o Senhor esteja fazendo com que as nossas dúvidas venham se desvanecer diante das clarezas da ação do teu Espírito, e que o Senhor seja engrandecido no final, que nós possamos nos ajustar à tua vontade, de tal forma que nós possamos agradá-lo ainda mais. Nós oramos em nome de Jesus por esta igreja, por aqueles que por algum motivo não puderam estar aqui nesta noite. Que o Senhor os abençoe. E aqueles que aqui estão, que o Senhor esteja também trazendo a eles a palavra necessária aos seus corações. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de convidá-los para abrir a Bíblia no livro de Mateus, a carta, aliás, o Evangelho de Mateus, capítulo 18. Eu gostaria de refletir com os irmãos a partir do verso 21. Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 21.
Esta é uma passagem que é muito especial para o meu coração. Eu gosto muito dessa passagem porque ela revela muito para mim sobre quem Deus é, sobre o seu amor por mim, sobre a sua graça infinita. Eu acho que é uma das passagens que mais nos revelam o poder do Evangelho, o poder da graça, o poder do amor de Jesus, mas também é um grande desafio para nós. Praticar aquilo que o Senhor nos ensina no capítulo 18 é um grande desafio, porque nós estamos rodeados de pecadores, somos pecadores. Lidamos com o pecado todos os dias, nosso e de outras pessoas. E por vezes o pecado de outras pessoas nos causa danos, nos causa ferimentos. E nós ficamos por vezes tão machucados e doloridos que só a graça e o poder de Deus para nos ajudar a superar essas coisas. E nesta passagem é interessante porque é sobre isso que ele nos ensina também. Ele faz isso conosco e nos ensina a fazer isso com o próximo. Eu quero gastar esse tempo refletindo sobre como que esta graça maravilhosa de Jesus poderia nos conduzir a agir com graça na vida dos nossos queridos irmãos e amigos e parentes e até mesmo aqueles que nos querem mal. Que Deus possa falar conosco através da sua palavra, que diz assim: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tenha paciência, tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe deviam 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga, ou pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: Tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor o entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Amém? Eu creio que você já deve ter estudado um pouco essa passagem e sabe que se trata do amor de Deus quando nós vemos o Senhor Jesus apresentando o rei na parábola. O rei, você sabe, é Deus. E o que Jesus estaria nos ensinando, a princípio, é que aquela grande dívida, que na minha Bíblia diz uma enorme quantidade de prata, e na sua talvez diga 10 mil ou 10 mil talentos, o que ele queria, na verdade, nos dizer é que este primeiro servo tem uma dívida que não pode ser pagável, não pode ser paga. É uma dívida tão alta que equivale-se ao tributo ou imposto de 3 regiões ou 3 províncias romanas daquela época em um período de 3 meses. Era muito dinheiro, certo? Um talento equivalia a 35 quilos. Ele devia 10 mil talentos de prata. Ou seja, nós estamos falando de toneladas de prata. Não dá para converter isso aqui rapidamente, mas certamente nós estamos falando de milhões de reais. É uma dívida tão alta. E eu acho que intencionalmente Jesus quis dar essa impressão mesmo. Porque faz parte da lição que Jesus tem a nos ensinar.
O que ele, na verdade, quer nos passar é que esta dívida deste servo com o seu senhor equivale à dívida que eu e você temos com Deus. É uma dívida tão alta, tão dura, tão pesada, que eu e você não podemos pagar. Não há como pagar esta dívida. Poderíamos nos dedicar a vida toda a pagá-la, mas é simplesmente impossível. Ela não para de crescer. Note que aquele servo, quando foi confrontado com o seu senhor a respeito desta dívida, ele não duvidou da dívida, ele não questionou a dívida, ele não interpelou alguma coisa a respeito da dívida. Ela é real, ela é ativa e ele precisa pagar. E é justo que o rei cobre esta dívida dele. Nós sabemos que todos aqueles que devem algo, por justiça, devem pagar aquilo que devem. Nós compramos coisas e é correto que a gente pague pelas coisas que compramos. Como cristãos que somos, principalmente nós como cristãos, gostamos de manter um bom nome na praça, ou seja, gostamos de pagar as nossas dívidas em dia, de andar corretamente diante de Deus e dos homens. Então, uma dívida deste tamanho, sem questionamento do servo, a pergunta que surge para nós imediatamente é como ele conseguiu contrair uma dívida tão alta? Como é que ele conseguiu dever tanto? Não dá para imaginar o motivo. Uma pessoa sozinha, toneladas de prata, o que ele faz da vida? Isso não é importante saber. Se fosse, Jesus teria nos dito, mas o que realmente é importante é que a dívida existe, ela é real e ele não podia pagar. É tão justo que a dívida fosse cobrada que a solução proposta pelo rei é: você será vendido, a sua mulher será vendida e seus filhos também. Você se tornará escravo. Vai trabalhar de graça em algum lugar por aí e essa dívida vai pelo menos ser abatida com aquilo que eu conseguir, com que eu arrecadarei da sua venda. A pergunta que surge é justo que o rei haja assim com este homem? Naquela época, sim. Porque ele não podia pagar a dívida. Não se trata de que o rei aqui está sendo injusto, de forma nenhuma. Na verdade, ele não questiona nem isto. O servo não questiona nem esta providência ou esta atitude que o rei estava para tomar. A questão aqui é: Senhor, é justo que você faça isso, eu entendo isso. Mas eu gostaria que você não fizesse isso comigo agora. Eu gostaria que você me desse mais um prazo, que nós pudéssemos negociar as coisas aqui. E neste ponto, este homem já contava com a bondade do rei. Porque ele poderia dizer a ele: não, eu não vou ter paciência, eu tenho tido paciência até aqui. É justo que você me pague. É correto que você agora salde a dívida. Já que você não pode fazê-lo, então eu vou vender você, porque isso é justo também. Há momentos, meus queridos irmãos, na vida em que nós também agimos assim. Temos dívidas, temos situações em que percebemos que nós precisamos reparar as coisas e nós não podemos fazer. Às vezes ferimos pessoas que não conseguimos consertar depois. Ou não é fácil fazer. Exigirá de nós talvez um pouco de humilhação, de renúncia. Há momentos nos nossos relacionamentos interpessoais em que nós ferimos tanto, causamos tanta dor, que a dívida parece que se torna difícil de pagar. É difícil de olhar no olho. É difícil de chegar e dizer: puxa vida, como é que eu vou olhar para o rosto desta pessoa novamente depois de ter lhe causado tanta dor e sofrimento? Esta era a situação que este servo está neste momento. E ele está debaixo da justiça de um rei, que poderia fazer com a sua vida aquilo que ele bem quisesse. Mas aí ele implora, você sabe disso. A Bíblia diz que o seu clamor foi: tenha paciência comigo e eu te pagarei, verso 26. Pagarei tudo. Então ele não nega a dívida, ele assume a dívida e ele diz: eu vou pagar, mas você precisa me dar um pouquinho de prazo aí, você precisa ter paciência comigo. Então ele não nega, é justo que você cobre
Porém, eu conto com a sua misericórdia nesse aspecto do tempo. Às vezes eu me pergunto o que foi que moveu aquele rei a tomar essa atitude de perdoar essa dívida. Ele não pede o perdão. Ele não diz ao rei, por favor, perdoe a minha dívida. Ele não diz isso. Eu penso que a situação foi que ele talvez se imaginou na situação daquele rapaz, daquele homem. Talvez aquele rei se imaginou, puxa vida, se eu tivesse uma dívida tão alta, se eu tivesse numa situação tão difícil, podendo até perder a minha família, perder tudo, eu certamente precisaria de muita misericórdia para não sucumbir a isso tudo. Aquele rei se compadece, tem misericórdia, sente compaixão pelaquela alma tão devedora, e então faz algo extremamente grandioso, no mínimo. Olha, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer mais do que te dar um prazo. A partir de agora, sua dívida está cancelada comigo. Era justo que ele fizesse isso? Não. Justo não. Não tem a ver justiça aqui. Tem a ver graça e misericórdia. Justiça não. A justiça impunha que o rei colocasse esse homem na prisão no mínimo, ou então lhe vendesse como escravo. Isso era justo. Mas misericórdia foi o que ele optou em fazer agora. Então ele tinha uma escolha para fazer. Agir com justiça com este homem e condená-lo, destruir a sua família, ou agir com misericórdia e dar a ele então algo que ele não merece receber. E esta foi a opção do rei. E nós também somos devedores como aquele homem, e Deus também fez o mesmo por nós. Ele tinha uma escolha a fazer, agir comigo e contigo com base na sua justiça, e se ele o fizesse, estaríamos agora condenados, porque é o que merecemos. Ou agir com graça e misericórdia e nos levar aos céus, mas nós não merecemos isso. Então a nossa salvação não se trata de um ato de justiça da parte de Deus, mas um ato de graça e misericórdia, porque se a justiça estivesse sendo imputada sobre nós, nós então estaríamos perdidos. Mas sabemos como ele resolveu a questão da justiça. Ele não a negou, ele não deixou de ser justo. A Bíblia diz que ele simplesmente transferiu esta justiça, ou as consequências dessa justiça, em Cristo. Ele assumiu essa dívida por nós. Ele resolveu a questão da justiça divina em nosso lugar. Então não é que ele simplesmente anulou a sua justiça, mas ele colocou esta justiça, que era o fato dele me castigar pelos meus pecados, nas costas do seu Filho Jesus Cristo. Para que então ele pudesse agir comigo e contigo com graça e misericórdia. Mas foi uma escolha do Pai. Ele poderia não fazer essa escolha. Ele poderia não ter tido esta opção para nós. E nós não poderíamos nos queixar, não poderíamos dizer o Senhor está sendo injusto, porque na verdade eu e você temos uma alta e grandíssima dívida com o Senhor. Todos os nossos pecados. Já experimentou fazer um cálculo rápido de quantos pecados você deve ter na sua vida? Multiplique os anos da sua vida por 365 dias e multiplique aí por uma estimativa média de pecado por dia. Você acha que você vai chegar a quantos pecados mais ou menos? Se você colocar no mínimo de 5 pecados por dia, eu garanto, você vai tomar um susto no final da conta. Fala, gente, como é que eu devo tanto assim? E acredite, a sua dívida com Deus não para. Ela sempre aumenta. Hoje já deve ter aumentado um pouquinho, porque nós pecamos. O que revela que este perdão é grandioso o suficiente para cobrir uma dívida que ainda está acontecendo. Ela nem parou ainda. Né? Talvez você tenha muitos anos de vida, eu desejo isso para você, mas até o último dia da sua vida você vai aumentar essa dívida e muito. Mas ele é tão gracioso que ele já resolveu o seu passado, o seu presente, o seu futuro. Ele perdoou toda ela. Uma dívida que você ainda nem cometeu, você nem teve,
e ele já disse, está perdoado também. Está tudo na graça. Está tudo na conta de Jesus, na verdade. Certo? Então até aqui, nós somos muito abençoados. É grandioso demais ouvir essa parte. Eu gosto disso. Eu gosto de explicar isso para as pessoas que eu estou discipulando. Eu gosto de destrinchar essa passagem para que elas entendam bem o que Jesus fez por elas. E isso nós devemos cantar e louvar todos os dias. Devemos viver agradecidos todos os dias. O dia em que Ele resolveu a sua justiça para trabalhar conosco na base do amor e graça e misericórdia. Louvado seja o Senhor por isso. Mas a passagem não acabou aqui. Esse servo sai da presença do seu Senhor, eu imagino, felicíssimo da vida. Depois de um perdão tão grandioso, ele talvez deveria estar pensando em fazer um churrasco. Deveria estar pensando em chamar a família e fazer uma coisa grandiosa, um banquete. Mas a caminho, talvez, de casa, ou não sei, não sabemos, ele encontra este conservo. Era um colega de trabalho, que lhe devia uma quantidade muito menor do que aquele devia ao rei. 100 denários é o equivalente a 100 diárias. É o mesmo que um trabalhador demoraria 3 meses e meio para pagar. Uma dívida razoável, pagável, plausível, e que talvez esse rapaz poderia pagar sem problemas. Ou com algum esforço, mas pagaria essa dívida. Não é algo exorbitante ou impossível. Mais uma vez, nós vemos as mesmas cenas acontecendo. A Bíblia diz que ele cobra a dívida, ele o agarra, ele começa a sufocá-lo, e ele então exige: pague o que me deves. Aqui, mais uma vez, a questão é justiça. A dívida era real? Era. Aquele conservo lhe devia 100 denários? Devia. Ele tinha direito de cobrar esta dívida? Tinha. Era justo que o fizesse? Sim. O conservo podia pagar a dívida? Não. Era justo que ele lhe punisse por isso? Sim. Era justo. Se ele apresentasse a causa em qualquer tribunal, todo mundo lhe daria ganho de causa. Realmente ele está te devendo, ele tem que pagar. Não tem como pagar, então o que é que você quer fazer? Cadeia? Mete na cadeia. Era esta a ideia dele, era isso que ele queria que fosse feito. Aliás, não só queria, como fez. A Bíblia diz que ele coloca este rapaz na cadeia e diz: agora você só sai daí se me pagar. Se ele foi para a cadeia é porque houve um julgamento. Ninguém vai para a cadeia pela vontade de alguém, né? Vai porque foi julgado. Se ele foi julgado e foi posto na cadeia é porque o juiz disse: realmente você precisa pagar o que deve, até pagar o que deve é justo que você fique preso. Então, mais uma vez, ele não está sendo censurado por causa da justiça. Ele está sendo censurado por outro motivo. Depois de fazer tudo isso, a Bíblia diz que os seus outros companheiros sabem do assunto e vão levar o assunto ao rei, e o rei então chama ele de volta, e você sabe o que acontece. Versículo 34. Ele acaba sendo torturado, entregue para ser torturado até pagar aquilo que ele devia. Aquela dívida que tinha sido cancelada, agora volta a estar ativa. Volta a ser cobrada. Agora, eu quero que você reflita comigo numa questão importante aqui nessa parábola. Quando Jesus apresenta esse conservo e essa dívida, na verdade o que ele está nos dizendo é o seguinte: na vida, você vai ter muitas pessoas que vão lhe dever muito, ou pouco, não importa. A questão é, o que as pessoas devem a você será sempre muito menor do que o que você deve a Deus a vida inteira. Esse é um primeiro ponto que Jesus nos ensina. Por mais que tenham te ferido e machucado na vida, por mais que tenham te ofendido e causado dor a você, isto é muito menor do que a dor e o sofrimento que você tem causado a Deus todos os dias com o seu pecado. Certo? Ok. Segundo ponto aqui importante.
Da mesma forma como aquele rei escolheu agir com aquele servo na base do amor e misericórdia, ele espera que nós façamos isso com os nossos companheiros de viagem nessa vida. Em outras palavras, nós também temos essa escolha para fazer. Ou agir com base na nossa justiça, ou agir com base na graça, amor e misericórdia. É disso que trata o perdão. É daqui que nós devemos tomar a força necessária para conseguir superar a dor e o sofrimento que nos causam. Porque, na verdade, a dificuldade de perdoar reside no fato de nos agarrarmos tanto a essa questão do nosso senso de justiça própria, que nós não conseguimos liberar o perdão. Porque nós achamos que ela não é merecida. Nós achamos que este perdão não é justo. E por vezes nós vemos as pessoas nos seus relacionamentos exigindo coisas para então poder perdoar. Elas dizem, eu vou perdoar quando esta pessoa merecer o perdão. Ou só posso perdoar se ela vir aqui e me pedir perdão. Ou eu só poderia perdoar isto se ele realmente demonstrasse um genuíno arrependimento pelo que me fez. Há outros que chegam a exigir, olha, eu até perdoo parte da dívida. Toda não, ele vai ter que me pagar alguma coisa. Nessas relações interpessoais, nós reagimos com justiça de várias formas. Quer ver? Existem pessoas que quando se sentem lesadas de alguma forma, ou machucadas de alguma forma, escolhem a vingança como resposta justa. Então eu não falo mais com você. Não me cumprimento você nas ruas. Se você estiver entrando pelo este corredor, eu vou entrar pelo outro, porque eu simplesmente acho que isto é justo. É o que você, no mínimo, merece pela dor que me causou. Aqui, mais uma vez, a escolha foi feita. Só que qual é a escolha? Agir com base na justiça própria. Então a vingança, as exigências para perdoar, tudo isso não vem de graça e misericórdia, mas vem de justiça própria. Num relacionamento conjugal eu vejo isso todo dia com a minha esposa. A gente discute, a gente discorda, a gente se magoa, a gente se machuca. E às vezes a gente precisa olhar um para o outro e dizer, se eu for ser justo com você, eu não vou ficar falando com você mais um dia, no mínimo. Vou te ignorar. Eu vou dormir de costa para você, não vou tocar em você, vou dizer a você apenas aquilo que for conveniente ou necessário. E quando ela vira para mim e escolhe agir assim, ou eu viro para ela e escolho agir assim, é a óbvia escolha que fizemos. Abrimos mão da misericórdia, justiça e amor, e estamos optando a agir por justiça própria. Estamos fazendo o que aquele servo fez. Ok? Só que tem um detalhe, a nossa justiça não é a justiça divina. Toda vez que nós agimos assim, nós estamos sendo injustos. Porque nós não podemos cobrar o pecado da forma como o pecado realmente deve ser cobrado. Não é verdade? O pecado só pode ser cobrado com uma questão, uma forma, morte. Não é assim que a Bíblia diz? O preço do pecado é morte. Você não vai matar sua esposa porque ela te ofendeu. Mas era o que, se for para cobrar realmente, era o que deveria acontecer. Mas você não faz isso. Então você está sendo injusto. Você não cobra o pecado na força do que realmente o pecado exige. A proporção é errada. Por isso Paulo nos diz que nós devemos lançar sobre ele tudo, né? E deixar que ele faça a justiça. Porque ele fará a justiça, de um jeito ou de outro. Só ele pode tirar a vida, só ele pode julgar o pecado. Ele é o juiz. Então, na verdade, eu devo olhar para minha esposa e fazer a seguinte escolha. Se eu for ser justo com você, esposa minha, na minha justiça, da minha forma, como eu vejo, eu estarei errado. Por dois motivos. Porque eu não cobrarei de você o que realmente deve ser cobrado. E segundo, eu não tenho, eticamente, condições de fazer essa escolha, porque Deus tem me dado muito amor e misericórdia. Ele não tem feito essa escolha comigo. Por que eu farei essa escolha com você?
Ele deixou de me tratar com base nessas questões. Então por que agora eu escolho agir assim contigo? E é daí que vem a força para conseguir então olhar para ela e dizer: eu te amo e te respeito e te perdoo, não porque isso é justo, nem porque isso é merecido, mas porque assim como eu tenho recebido do Senhor isso, eu tenho agora condições de dar isso. Então a graça, o amor, a misericórdia de Deus nos capacita, nos motiva, nos dá condições de fazer isso com o próximo. Portanto, o cristão jamais deveria andar amargurado, machucado, sim, mas amargurado não. Porque ele entendeu que a vida cristã não é vivida com base na sua justiça, é vivida com base na graça e no amor e na misericórdia do Senhor. Graças a Deus por isso. Ah, mas se eu viver dessa forma eu serei um tolo, pastor. Amigos, serei um tolo. Porque todo mundo vai me passar para trás, todo mundo vai deitar e rolar. Né? E assim a gente pode pensar: bom, se for assim, então o Senhor Jesus era um grande tolo, porque ele viveu assim. É o mesmo Senhor que nos disse: bater na face, oferece a outra. Se arrancar uma túnica, se arrancar, né, uma veste, dá a ele também a túnica, dá tudo. Se te cobrar uma dívida, então você cobra, paga a dívida. Se alguém te pedir emprestado, você dá, não empresta, não cobra. Como é que pode isso ser coerente? Ora, isso só faz sentido se nós estamos vivendo com base na graça, amor e misericórdia de Deus, e não com base naquilo que é justo. A vida cristã, então, se resume a uma questão simples: aprender a deixar de lado o seu senso de justiça para permitir que a graça, o amor e a misericórdia se manifeste. Agora é muito fácil eu falar isso. O difícil é nos exercícios diários de amor e misericórdia fazer isso. Quando alguém te machuca e você tomar essa decisão coerente e consciente. Não, dói, estou muito machucado e ferido, mas eu ainda assim opto por derramar na sua vida graça, amor e misericórdia, e não justiça. Pastor, é muito difícil o que você está dizendo, eu tenho realmente muitos problemas com isso, há muita dificuldade, eu gostaria que você me ajudasse um pouco mais nisso. Então eu vou lhe dar algumas coisas bem práticas que você poderia fazer, para que você pudesse então superar alguma mágoa, ressentimento ou rancor que você possa ter. Em primeiro lugar, você não deve levar as coisas da seguinte ponto de perspectiva: a pessoa me feriu. Não, a pessoa não te feriu, ela feriu a Deus. Todo pecado é contra o Senhor em primeira instância. Então coloca na conta dele: Senhor, a pessoa te feriu muito mais do que me feriu. Isso é verdade. E o pior, ela continua fazendo isso. Não parou, assim como eu. Segundo, Senhor, a dívida que ela tem comigo é menor do que a que eu tenho contigo. Então, em vez de supervalorizar a dívida que o outro tem com você, o que ele lhe fez, o que ele lhe causou, comece a se concentrar no que você tem feito contra o Senhor. Muda o foco. Nós colocamos o foco na dor que está sendo causada a nós e tiramos o foco da dor que estamos causando a Deus. E deveremos reverter isso. Não, peraí, vamos ser coerentes aqui. Eu tenho causado muita dor e sofrimento também, e é muito mais do que me tem causado o meu próximo. Terceiro passo: ore por aqueles que você sabe que tem dívidas contigo. Aqueles que têm te magoado e te feito sofrer. Ore por eles. Peça a Deus para agir com eles e que eles vejam a graça, o amor, a misericórdia de Deus. Ore para que essa graça, amor e misericórdia de Deus transforme a vida deles também. A oração pode nos ajudar muito nessas questões de perdão. Se você ora todos os dias pelas pessoas que te magoam, a tendência é que você passe a amá-los, passe a querer o bem delas, e isso já é um bom passo para o perdão.
E, quarto ponto, perdoar não tem a ver com esquecer apenas, mas tem a ver com cancelar algo. Note como foi o perdão manifesto nessa parábola, né? É uma dívida. E ele diz, olha, sua dívida está cancelada. Eu risco, eu anulo, eu jogo fora. A partir de agora, eu não cobrarei mais a sua dívida. Para mim, essa dívida não existe mais. Então o perdão tem a ver com isso, muito mais do que com esquecer. Do que, vamos dizer assim, lembrar daquilo e ficar remoendo aquilo. É difícil perdoar porque é isso que fazemos muitas vezes. Ficamos remoendo a dor, revivendo, trazendo a memória o tempo todo, e lutando com ela, debatendo com ela, sofrendo todo dia. E quando vê a pessoa, você novamente faz o mesmo processo. E isso se torna cada vez mais repetitivo, cansativo, desgastante. E ao invés de diminuir a raiva, o ressentimento aumenta mais a cada dia. Então o que você faz? Senhor Deus, eu quero cancelar essa dívida. Eu quero, a partir de agora, colocá-la no lugar de pago. De alguma forma o Senhor vai resolver isso. O Senhor vai cobrar essa dívida desta pessoa. Não sou eu que vou cobrar mais. Para mim ela não existe mais. Eu coloco ela na sua conta. Eu transfiro essa dívida. E o Senhor vai exercer na vida dela a sua justiça agora, não eu. Então como que o Senhor vai exercer essa justiça na vida desse indivíduo? Bom, o Senhor tem duas formas de exercer essa justiça. A primeira é, Cristo pagará por essa dívida. E eu creio que pagou e acabou. Segunda, infelizmente ele não se converte. E aí então, infelizmente, ele vai pagar. E nós sabemos onde. Mas Deus vai cobrar esta dívida. Ou dele, ou nas contas da cruz de Cristo. Mas a dívida não vai passar despercebido. Então toda dor causada contra nós, quando é colocada na conta do Senhor, Ele vai resolver melhor do que a gente. O que eu quero? Que Deus possa salvar a vida de todos que me magoam, por algum motivo. Por quê? Porque se Deus fizer com que eles sejam salvos, essa dívida já foi resolvida. Não tem por que cobrar, Cristo pagou. Por justiça, então, eu não cobro a dívida dele novamente, porque Cristo já pagou. Agora, eu não espero, eu não quero, eu não oro para que Deus cobre a dívida daqueles que me devem da segunda forma. Eu quero o melhor para eles. E o melhor para eles é encontrar a graça, o amor e a misericórdia de Deus no caminho da vida. Agora, não depende só de mim, depende deles. Então, eu quero terminar essa reflexão lendo com os irmãos o verso 35 e depois outros 3 versos, ou 2 versos. O verso 35 trata-se do que é feito com aquele homem e depois ele fala diretamente a nós. Se você não age com base no amor e na misericórdia com o seu próximo, ele diz no versículo 25, o Senhor vai fazer contigo a mesma coisa. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração seu irmão. O que Jesus ensinou aqui ao Pedro, aos discípulos, é: se você escolher cobrar a dívida desse indivíduo que te pecou contra ti, Deus escolherá fazer o mesmo com você. E lembre-se, você não pode pagar a dívida com Deus. O que é que você vai fazer, Pedro? Em João, em Mateus, vai cobrar a dívida dos seus conservos? Ou vai praticar os 70 vezes 7? Ou vai cobrar? Vai exigir? Vai requerer a sua justiça? Lembre-se, o Senhor vai fazer com você o que você estiver fazendo. E a prova está em Mateus capítulo 5. 5 não, 6, perdão. Capítulo 6. É uma passagem também bem conhecida. Lá no versículo 14 e 15. Quando Jesus termina de explicar a oração do Pai Nosso, ou nos dar a oração do Pai Nosso, ele faz uma pequena nota explicativa.
De toda a oração, o único ponto que ele faz uma nota explicativa é essa. Ele não fala nada sobre o pão de cada dia, não fala nada sobre outras partes, mas fala sobre essa. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Em outras palavras, a forma como você trata o seu irmão, Deus tratará você. É com base no amor, com base na graça e misericórdia, pois bem, Deus vai dar a você isso também. Agora, se é com base na sua justiça, com base naquilo que você acha que é certo fazer, mesmo que pareça, lembre-se, Deus também vai fazer isso com você. E depois ele diz, porém, mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial, então, não lhes perdoará as ofensas. Eu creio que se nós conseguíssemos entender claramente o que Jesus ensina sobre o perdão, sobre a graça, sobre a misericórdia, sobre a anulação da justiça própria, talvez seria um pouco mais fácil para nós conseguir perdoar as pessoas. Se nós refletirmos corretamente sobre a extensão das escolhas que tomamos quando agimos com o próximo e como isso pode trazer para nós bênção ou coisas ruins, talvez nós teríamos mais motivos para agir com bondade com o próximo, mesmo o próximo que nos fere, que nos magoa, que nos traz ressentimento. Quero orar com você. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Ó bom Deus, esta parábola é tão rica, Senhor, nos ensina tanto sobre o Evangelho, sobre o perdão de Deus, sobre a graça manifesta na cruz, sobre a forma como o Senhor resolveu a justiça divina, pagando na cruz em nosso lugar. Mas também nos ensina tanto sobre como devemos amar, tratar, agir com o próximo. Seremos feridos esta vida até o último dia, talvez. Haverá motivos para perdoar todos os dias. Porque estamos rodeados de pecadores, Senhor, e Tu sabes disso. O Senhor nos ensine a praticar o amor e a misericórdia, a graça de Deus com aqueles que não merecem, porque é disso que trata, amor, graça e misericórdia. Agir assim com aqueles que não merecem. Ensina-nos a fazer isso, Pai, porque é tão difícil para nós. Talvez porque não entendemos direito o que o Senhor tem feito por nós. Talvez porque não valorizamos o que o Senhor tem feito por nós. Porque ainda estamos tão agarrados à nossa justiça própria, que nós somos incapazes de nos desprender dela para agir com amor, graça e misericórdia. Então, Senhor, trabalhe o nosso coração. Se nós não temos aqui nenhum motivo para perdoar alguém, ou não há razão porque não temos mágoa agora, certamente haverá motivos amanhã ou depois de amanhã. O ressentimento sempre bate à porta do coração. Que o Senhor nos ensine a agir assim amanhã, e o mês que vem, o ano que vem, e durante toda a nossa vida. Que não seja um esforço, mas seja um hábito, seja algo que estamos acostumados a fazer, independente do tamanho da dívida. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe, meus irmãos. Obrigado pela oportunidade de compartilhar o Evangelho com vocês. Orem conosco, orem por nós. Nossa igreja estará comemorando ainda neste mês 8 anos de organização. Ainda é um bebê, né? Mas Deus tem nos dado muita graça e misericórdia. Ore por nós. Deus possa abençoar a cidade de Paulínia e que ali na nossa região o Evangelho possa estar atingindo o coração daqueles que precisam de Jesus. Assim como oraremos por vocês, para que em Campinas a luz dessa igreja possa brilhar no meio das trevas. Amém? Deus abençoe.